Olá pessoal, voltamos, então sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, onde nós iremos falar sobre atendimento clínico e atendimento online, e a hipnoterapia, como que funciona, quais são os benefícios, quais são as contraindicações, quais são as vantagens, né? Quais são as vantagens, E temos uma convidada muito especial, que é a Rosana Machado, que ela é psicóloga, consteladora familiar, desde 89 formada em psicologia, e então convidamos ela, aceitou com muito carinho, nossa aluna também, então tem formação em hipnose transpessoal, atua há muitos anos com atendimento online já, tanto em constelação quanto na hipnose transpessoal. Então a gente vai falar um pouquinho aqui nesse tempo de pandemia, como que funciona isso, se funciona, se não funciona, quais os benefícios, se é indicado, se não é. Então bem-vindo César, Socorro, Elaine, Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a Rosana está se conectando conosco, nós vamos aqui falando alguns pontos. Então, como eu estava falando antes, eu já trabalhava como hipnoterapeuta transpessoal há alguns anos, estava muito confortável com os atendimentos na clínica, estava indo tudo muito bem, e eu gosto, o terapeuta ele tende a gostar do 1 a 1, do tete a tete, a gente gosta de estar presente, de estar com a pessoa. E aí surgiu a Rosana na nossa vida, e depois a gente vai contar com maiores detalhes, e ela me fez refletir sobre os atendimentos online. Olha que interessante, E aí, enfim, daqui a pouco eu conto a história melhor, e aí eu entro no mundo dos atendimentos online. Eu entro nesse mundo e eu começo a perceber que muitas das coisas que eu tinha em relação ao atendimento online era muito mais crença minha do que de fato verdade. Hoje se sabe, claro, uma sessão de psicoterapia, numa TCC, numa psicanálise, já está utilizada, é utilizada há muito tempo já, Os atendimentos, por exemplo, dentro da medicina, o teleatendimento, estava lá no Congresso, estava para ser aprovado, agora com a pandemia foi acelerado, por quê? Devido à demanda, devido à necessidade. E está se mostrando aí super eficaz, super bacana. Mas a pergunta é, e na hipnoterapia? E na constelação familiar? Será que funciona? E nessas técnicas, onde nós vamos atingir níveis mais profundos? Será que é seguro? Como que funciona? Mas Alex, e se a conexão cair durante o transe? Primeiro, a pessoa pode entrar em transe através do atendimento online? Se ela entrar em transe, e se o atendimento cair? Como que funciona isso? Mas e a eficácia? É a mesma? Então nós vamos falar sobre sobre esses detalhes e um pouquinho mais. Só estou vendo se a Rô conseguir entrar. Enquanto ela não consegue, nós vamos falando, tá? Depois a gente fala com ela. Então, gente, o que eu percebi? Que de verdade, naquele momento eu nunca tinha feito. Então foi um grande teste. E a minha primeira cliente, vamos chamar assim, ela sabia disso. Então eu falei, olha, eu não tenho experiência com atendimento online, tenho muita experiência já com hipnoterapia, já atendi centenas de pessoas e tal, mas o que você acha? Ela falou, olha, no caso dessa minha cliente, ela queria fazer o atendimento online, ela queria, e inclusive foi uma exigência, tem que ser online. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá, já que é uma necessidade, já que enfim, e eu topei o desafio, claro, escrevi alguns protocolos antes, estruturei, se caso aconteça isso, caso aconteça aquilo outro, como vai ser, como vai prosseguir, e aí me aventurei, vamos dizer assim, no meu primeiro atendimento, com muita segurança na técnica que eu já tinha, porém na conexão eu estava totalmente inseguro, E não tinha referências para me dizer se era bom, se não era, enfim. E fui. O que aconteceu? Sucesso. E aí eu comecei a perceber que, gente, de fato, em alguns pontos, ela se torna até melhor. E eu comecei a atender outras pessoas e eu percebi que tem perfil padrão, perfis de pessoas, Algumas pessoas têm alguns tipos de perfil psicológico que até preferem o atendimento online.
Porque o atendimento presencial, a gente ganha algumas coisas, mas perde outras. Já vou falar o quê? Né? E vice-versa. E aí eu comecei a sacar isso. E comecei a sacar que em alguns casos era até mais indicado nós passarmos para o atendimento online. Quando eu falava que eu tinha essa possibilidade, quando eu explicava, né, eu tirava todos os medos, todos os mitos, tal, que é o que eu vou fazer, que iremos fazer aqui com vocês, né, junto com a Rosana, o cliente gostava, ele preferia, e o resultado. Aí eu comecei a sacar que para esse perfil a tendência é ser até melhor no online do que no presencial. Então era muito mais minha preferência do que muitas vezes do meu cliente, do meu paciente. Claro que tem muitos clientes que preferem o presencial. Opa, a Rosana chegou, vamos lá. Só um minutinho, gente. Ixi, não deu. Rô, não tô conseguindo. Tá dizendo aqui não pode participar. Tenta você pedir permissão, vamos ver o que acontece. E eu vou continuando falando com o pessoal, nós vamos continuando. E aí, aí eu percebi isso e eu comecei a atender muito mais online. O que aconteceu? Aí vocês perguntam, Alex, qual que é a tua preferência? Eu prefiro presencial. E eu muitas vezes digo isso para o cliente. Olha, porque a gente fala a verdade, gente. O terapeuta é primordial dizer a verdade. Porque a pessoa já está procurando a gente no momento mais fragilizado, com algumas dificuldades, querendo transpassar algumas questões, está querendo eliminar dores, né? Está querendo se desenvolver. Então a pessoa já está um pouco ressabiada, ela está buscando alguém com que ela possa confiar. Então é fundamental nós sermos honestos. Eu sou sempre honesto. As pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu prefiro presencial. Porém, o atendimento online funciona igual. O atendimento online funciona da mesma maneira. Ô Rô, dá uma olhadinha, vê se você está seguindo a gente. Eu acabei de verificar e vi que eu estou seguindo você, mas vê se você está seguindo a gente. Psicologia da Alma, né? Na Rosana Machado, Psicologia da Alma. E aí vê se você está de volta também, talvez seja isso, tá? Enquanto isso eu vou continuando. E aí, gente, aí beleza. E aí o que eu percebi? Que sim, é eficaz, é benéfico, funciona e tudo bem. E agora nós vamos passar para vocês os protocolos, tá? Vou passar para vocês os protocolos. Não estou conseguindo. O que será, hein? Gente, algum técnico de plantão está aparecendo assim que não posso convidá-lo, né? Mas enquanto isso, Rô, se for o caso, a gente vai fazendo, tá? E aí a gente convida você numa próxima. Fica com a gente, responde pra gente aqui. Vamos aproveitar o tema, tira as dúvidas, vamos falando. Então eu vou falar. Quem foi minha primeira cliente foi a Rosana. E por que foi a Rosana? Porque ela já tinha muita experiência no online. Aí coloca a sua colocação, tá, Rô? Da sua maneira. Muita experiência no online. E ela falou pra mim, Alex, vamos fazer junto, vamos fazer online. É legal, é bacana, você vai ver, é super legal. E aí fizemos um processo super bacana, super legal. E realmente eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado com os benefícios que pode trazer. E aí eu abri o campo, né, gente? Eu abri o campo para atender online. Eu comecei a divulgar, eu comecei a falar que atendia, o que aconteceu? Naturalmente, aquele perfil de pessoa, por várias razões, agora na Covid é óbvio, né? É uma questão realmente de segurança, e por vários motivos as pessoas começaram a procurar. E olha o que é legal do online, gente. O online não tem limite. Eu, a Patrícia, nós atendemos em 3 clínicas, né? Nós estamos em 3 cidades diferentes. Estamos em Arujá, que é a nossa sede, atendemos em Mogi das Cruzes e também em São Paulo, no Tatuapé. Olha o deslocamento que tem isso, né? Tem toda uma questão de custo. De tempo. Né? De tempo, né? Uma horinha para ir até São Paulo, uma horinha para voltar, que você poderia estar atendendo outro cliente, né? Tudo isso você elimina, né? No online. Opa! A Rô colocou, entrei pelo celular. Vamos ver, Rô, se agora vai. Pode ser isso, hein? Vamos ver. Só um minutinho, gente. Então, enquanto o Alex está tentando... Opa! Agora foi, Rô. Vamos lá. Agora vamos ter a nossa queridíssima... Então, são muitos benefícios, né? Inclusive, você diminui tempo, as objeções do cliente de deslocamento, de distância. Oi, Rô! Seja bem-vinda, minha amiga. Pelo celular mais fácil, hein? Você apresenta algum impedimento que não pertence à ordem objetiva. Com certeza. Isso faz parte do online.
Perfeito. E estamos aqui até para mostrar para todo mundo, né, que problemas online acontecem, mas nós tendo protocolos, aprendendo, a gente pode passar por essas objeções. Então, Rô, seja muito bem-vinda. Então, fala um pouquinho, pessoal, se apresenta, dá uma mensagem para quem já está conosco. Eu sou Rosana Machado, sou psicóloga, eu estou há 30 anos trabalhando com a psicologia, alguns anos trabalhando no online, há uns 5 anos mais ou menos. Comecei no online primeiro com a constelação, hoje em dia trabalhando com vários caminhos, vários recursos, né? Eu gosto muito das mídias e comecei trabalhando nas mídias como um chamado do meu coração para levar minha mensagem. Foi bem importante, eu sabia que eu tinha que me comunicar com um número maior de pessoas, levando meu conhecimento. E aí enfrentei vários desafios, entre eles a timidez, o medo da câmera. E eu sempre falo para as pessoas, vamos em frente, né? Tem vários amigos que começaram no online, né? Também no YouTube, com os vídeos, em função de uma influência. E eu fico muito feliz com isso. Amigos e pessoas que também que me seguem, né? Fico bem feliz com isso. Legal. Eu estava contando para o pessoal, né, a nossa experiência, né, que você me convidou para fazer esse processo, né, para a gente fazer esse processo no online. E eu estou falando, eu tive resistência, né? E eu acredito que muitos terapeutas devem ter essa mesma resistência. Então, acho que é legal falar sobre isso. E aí eu lembro que você falou para mim assim, Alex, o online é mais intenso que o presencial. E eu duvidei. Não é verdade? A gente vai falar, eu estou buscando aqui um tripé para apoiar aqui o meu celular, para ter esse conforto. Eu vou parar de tremer, viu, gente? Eu estou segurando e ajeitando aqui o tripé. Eu tenho vários equipamentos e... Fugiu a câmera, Rô. Então, opa. Eu vou ver o que foi aqui. Foi o jeito que eu coloquei o apoio. Peraí, gente. Só um pouquinho de paciência. Mas enquanto isso a gente vai falando, sem nenhum problema. E aí, gente, tá. Eu duvidei na hora. Claro, eu tenho minhas crenças, eu tinha minha preferência, como eu estava falando para vocês. E de repente nós fizemos um processo, né? Pós-curso, né, Rô? A Rô quis aprimorar o método, quis fazer uma questão bem, né? Aprofundar, né, Rô? E aí você pode talvez falar mais sobre isso. E aí nós fizemos, né, esse atendimento online, para mim foi o meu primeiro, e a Rô, muito experiente, sabendo dos benefícios, né, me encorajou, e aí foi lindo o processo, né? Foi maravilhoso, e aí ela me iniciou no processo do online, né? Então eu tenho que ter gratidão a você que me iniciou nesse processo. O que você tem para dizer sobre aquele momento? Eu trabalhei naquela situação, o medo de estar na estrada, o medo de dirigir, de estar na estrada, o medo de velocidade. E foi bem importante enquanto processo. E acho que, além de falar do processo, né, acho que a gente está aqui para superar os nossos desafios. Hoje, o online está cada vez mais presente em função do isolamento. Mas acho que o principal para quem quer trabalhar online, para um cliente, né, para um paciente, é perceber assim, que o online ele tem 3 aspectos ligados à comunicação. A nossa comunicação tem 3 aspectos que são muito claros. É o conteúdo, a forma e a mensagem. O conteúdo é o que eu vou levar, né? E a gente está com muito conteúdo aí disponível. Acho que nunca tivemos no nosso mundo tanto compartilhar de informações. A forma é a maneira como eu vou me manifestar. E online tem um alcance que é infinito, né? A pessoa vai se identificar com você, com o que você está dizendo, com o conhecimento que você tem, vai te acompanhar, seja para fazer terapia, seja para um conteúdo que você está disponibilizando. Mas o mais importante na terapia online é a mensagem, porque a mensagem é o que está nas entrelinhas, é a energia, ela chega pela nossa sensibilidade. Então, quando eu estou, por exemplo, trabalhando e passando por uma reunião, tem um monte de gente fazendo reunião,
né, em função do isolamento, se eu fico tentando ter uma definição de como a pessoa está olhando, se ela está olhando para mim, né, a gente pode fazer uma experiência, o Alex olha agora para baixo, a gente fica olhando para ele, vendo para onde o Alex está olhando, a gente não tem quase definição, porque a imagem ela é chapada, ela é 2D. Exatamente. Isso traz muito cansaço. Né? Se a gente se fixa nisso, a gente perde a informação que é mais essencial, que é essa mensagem, as entrelinhas. E isso é muito mais forte no online. É muito mais forte. A energia é mais forte. E essa surpresa o Alex teve, né, comigo quando eu falei, eu já trabalho com a constelação online. A energia é mais forte, né? Ela se revela, né, de um jeito mais inteiro. Eu só observo isso, eu não sei, né, inferir o que faz com que a experiência seja dessa forma, mas é muito curioso. Então, a minha contribuição hoje, né, para falar da terapia online, é falar dessas infinitas possibilidades. Não existe impedimento. O nosso único impedimento está no nosso pensamento. Que era o que a Alex começou falando. Eu escutava você, mas eu não conseguia entrar na sala, né? Então, Paty e o Alex começaram falando das crenças, né? A maneira como a gente acredita o mundo é o mundo que vai se revelar para nós, né? E é muito importante perceber isso. E se a gente acreditar que não funciona, nem adianta tentar, gente. Assim como tem gente... Já vem com negativismo, né, Rô? Já vem com um estereótipo, né? Com um aspecto. Mas tem muita gente que vem para a constelação hoje, online, falando assim, constelador, porque a maioria dos consteladores acredita que esse trabalho não é possível ser feito online. A maioria ainda, né? Eu estou falando isso pelo que eu observo, tá? Tem consteladores que vêm para o grupo de constelação e falam assim, eu estou aqui e eu fiquei muito surpreso, né? Eu vim aqui não acreditando que ia acontecer isso que aconteceu, e eu estou muito surpreso. Então, as pessoas ficam bem surpreendidas, e isso eu fico muito encantada, né? Com o resultado, né? Isso. Mas isso também, Rô, que eu falei lá no começo, acontece muito também na hipnose, né? Então, na hipnose, por quê? A gente tem que levar a pessoa para o estado do transe, esse estado de expansão de consciência, e aí fala, uau, a pessoa está em estado de expansão de consciência, em transe. E se a conexão cair? Pode cair, não pode? Pode cair. Pode ter oscilação? Pode acontecer. E aí, a pessoa vai ficar presa no transe, a pessoa vai perder a sessão, e aí que tá, gente. Existem protocolos para isso. Por exemplo, nós, né, dentro do nosso método, acabamos criando um protocolo para isso. Mas é super simples. O protocolo qual que é? Colocamos a pessoa em transe, né? Nós vamos dar uma sugestão, né? Quando ela já entrou no estado do transe, com uma fraseologia, dizendo exatamente isso. Caso a conexão caia, caso ela não ouça mais minha voz, caso ela perceba um silêncio de tantos segundos, simplesmente ela abre os olhos, volta do transe, se sentindo 2 vezes melhor. Por exemplo, pode ser uma fraseologia como essa. E aí a pessoa volta. E aí eu vou dizer, olha, caso isso aconteça, aí ela volta para o estado total da vigília, vamos chamar assim, e aí a gente reconecta e retoma a sessão da onde paramos e tudo funciona perfeitamente, né? Então, na experiência da hipnose transpessoal, eu posso colaborar dessa maneira. Como é que você vê isso, caso a conexão cair, por exemplo? Você pensa da mesma maneira? A conexão é a nossa ligação pela matéria, né? Não existe conexão que cai quando a gente pensa em energia. O que a gente precisa viver, a gente vai viver. O que a gente precisa. Então, o trabalho de malha de calibração, por exemplo, eu nem preciso do telefone para fazer essa ativação. É uma ativação. Frequentemente a gente usa, né, as mídias, os meios para fazer. Agora, se cai a conexão, eu continuo fazendo ativação. Na constelação é comum as pessoas entrarem e saírem da sala, e é muito curioso, porque na hora, se tem uma influência aí, né, da conexão, ou a pessoa mesmo saiu por alguma razão e voltou, não é para fazer isso, mas às vezes acontece,
como a gente vai conciliando aqueles quadradinhos em que está cada um do grupo, é incrível, né? Que vai dançando as cadeiras e chega uma hora que fica de um jeito perfeito. Como é que tem que ficar mesmo na conciliação? Então, a conexão, ela é influenciada pela nossa multidimensionalidade, né? Eu costumo falar, inclusive quando começa o grupo, que tem um burburinho, né? Tem uma agitação, vamos fazer uma proteção aqui com as ferramentas, né? E com todos os aparelhos, porque eles também são campos, são energias, né? Sim. Agora, o principal é saber, né? Quando você fala, Alex, qual que é o medo que a pessoa tem, vou estar sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, somos multidimensionais, né? Nós temos um guia interno, na transpessoal nós chamamos do eu superior, Exato. esse guia interno que vai nos conduzindo. Então, o hipnoterapeuta, ele é mensageiro, ele é uma ponte para que a gente acesse o que a gente precisa. Agora, se cair a conexão, de repente também não é necessário que aquele hipnoterapeuta esteja lá, né? Sei lá, por alguma razão, você vai ter uma vivência ou outra, vai saber, né? O principal é confiar. Seja o que for que a gente estiver vivendo. Acho que a confiança é a chave, né? E quando o cliente tem essa confiança, né, ele consegue se entregar no processo e o processo flui de forma natural, né? A coisa acontece, não é? E na hipnose, né, entre nós, hipnoterapeutas, Alex, a Paty falam isso com propriedade, né? Essa confiança, ela é da gente com a gente mesmo, o terapeuta com ele, onde ele vai exercitar uma autoridade, né, legítima. Estudamos para isso, nos aprofundamos, a gente está indo e reconhecendo o nosso lugar com coragem e com humildade. Então, a gente sabe que tem algo maior que nos guia, né, e que é de fundamental importância. Nós reconhecemos esse algo maior em função do olhar da transpessoal. E, além disso, a gente reconhece toda a beleza e a sabedoria que compõe a pessoa que está junto de nós. E é isso que nos possibilita fazer um trabalho profundo e transformador. Isso aí. Perfeito. E a sua fala, né, me remeteu, a gente falou um pouco do papel do hipnoterapeuta transpessoal. Qual que é o papel, né? O papel do hipnoterapeuta transpessoal é exatamente esse de guia, né? Não de salvador. Por que guia? Porque um guia, ele é aquele que leva em encontro de algo que aquela pessoa está indo em busca. Então nós estamos juntos, nós estamos no processo, nós estamos guiando essa pessoa para entrar em contato com o que ela foi buscar na terapia. Então, muitas vezes, nós como guias vamos levar ela a dimensões onde nem ela esperava encontrar, como, por exemplo, essa dimensão do eu superior, dessa consciência maior que habita dentro de nós, acessar a espiritualidade que está contida dentro de nós mesmos. E quando expandimos a consciência, acessamos essa dimensão mais profunda e com um hábil, né, guia, hipnoterapeuta, é possível sim ele te guiar, mas quem que caminha na trilha é você. O hipnoterapeuta está junto, ele está caminhando, mas é só você que tem condição de caminhar em encontro dessas dimensões superiores para se transformar, para se equilibrar, para resolver as questões que você veio buscar na terapia. Então é muito, muito bonito isso, né? Nós percebemos que, porque numa hipnose mais clássica, Rô, às vezes eu vejo uma postura, como é que eu posso dizer, mais assim de poder, né? De autoridade. E hoje eu entendo, né, que na verdade o poder é da pessoa, nós apenas guiamos ela para encontrar esse poder, né? E você falou de humildade, né? Eu acho que é bem isso, é ter essa postura mais humilde e ao mesmo tempo gratificante, né? Porque é muito lindo quando nós vemos as pessoas chegando e muitas vezes desacreditadas, muitas vezes não confiando, né, no processo, mas algo maior fez com que ela ficasse. E nesse caminhar, nesse processo, porque tudo é um processo, pode ser um processo, né, como a constelação de um encontro, ou pode ser um processo de mais encontros, mas um processo
que tem um processo, um começo e um fim, e nesse processo a pessoa vai se redescobrindo, vai se reencontrando, vai encontrando coisas essenciais, fundamentais que foram perdidas, porque estava totalmente focada nessa vida, focada na visão do ego, focada aqui na terceira dimensão, buscando se realizar em sonhos, realizações que nem delas eram, que muitas vezes trouxeram, você como consteladora sabe o que eu estou falando, traz dos pais, né? Traz ali da ancestralidade, não é dela, não vem de dentro, né? Veio de fora, veio de externo, vem trazendo muitas vezes isso, e aí quando encontra sua missão, seu propósito, quando encontra esse contato com a sua alma, né? Simplesmente volta para o seu caminho, o caminho que vai levar ela para a sua trilha, sua felicidade. Então, esse autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, e aí sim vem essa autocura. Então, é muito lindo esse processo. E aí, falando dessa maneira, sim, o online ele é possível, né? E achei muito legal o que você falou, porque tem um ponto que no online se torna até mais forte, né? Mas a mensagem, né? Porque ela fica, na terapia, né, a gente tem muitas técnicas para poder ter empatia, para que a pessoa possa se soltar, porque tem aquela questão presencial, a pessoa fica um pouco não tão à vontade muitas vezes. Então nós vamos às vezes criando essa empatia, essa transferência, contra-transferência, né, que algumas linhas abordam, para que possa fluir. E no online, muitas vezes a pessoa se sente mais à vontade, ela está em casa, ela está no ambiente dela, ela não tem... Então, ao mesmo tempo que essa empatia, que essa conexão a um é benéfica, em alguns momentos não ter e ter esse online facilita, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a empatia, ela rola também no online, né? Acho que é o primeiro passo, né? Na conversa, você consegue trocar ali no olho a olho, como você disse, Rosana. Às vezes fica um pouco difícil, mas quando você tá pertinho, você consegue sentir, você consegue, eu acho que mandar a vibração através da voz do acolhimento, né? Desse rapport de alma, dessa conexão com o cliente, de sentir o que ele está sentindo, de ter empatia com a dor dele, de mostrar o seu conhecimento, o caminho que você já trilhou e outras pessoas que você já cuidou, para que você tenha capacidade de acolher, de cuidar. Eu acho que essa empatia rola no online também. Eu sinto que é igual, não muda assim, a empatia, o acolhimento, esse rapport de alma, essa conexão, tudo isso eu acho que é bem estabelecido no online, eu acho que fica bem forte, né? A empatia, o vínculo, o comprometimento, exatamente. Tudo isso é igual, né? No presencial e no online. Eu acho que o que muda é a sensitividade, a sensibilidade. Tá. Então, pessoas que são muito sensíveis, às vezes elas até se beneficiam mais de estar no online, porque elas estão em casa, justamente nesse ambiente onde se sente mais preservada, e para sentir, ela já tem essa capacidade. Então, a capacidade empática, né? Eu senti o que o outro está sentindo, inclusive no corpo físico, eu senti a dor do outro, que é muito o que a gente experimenta com a constelação. Eu entro no lugar e eu, de fato, estou carregando uma informação, que é o campo morfogenético, né? Eu estou trazendo essa informação com algo que, objetivamente, eu não tenho. Então, tanto faz ser online ou presencial, porque essa informação chega. E se chega, gente, ela só está trazendo para a gente essa confiança de que é possível. Eu posso, inclusive, falar: sente agora, eu estou junto de você, eu te abraço e eu me transporto, né? E a pessoa vai sentir o meu abraço, né? Ou sente agora, coloca a sua mão direita no ombro esquerdo, a sua mão esquerda no ombro direito, né? Faz isso e sente que seus pais estão aqui junto de você. A gente pode fazer isso como um experimento, né? Fecha os olhos, conecta com seu pai e com a sua mãe. Sente toda a grandeza da alma deles e toca os seus ombros sentindo que você está abraçando. Não tem ninguém que não vai deixar de sentir, né? O que é isso? Né? São essas informações que estão presentes em nós. E poder, assim, entender que isso traz essa gama infinita, né? E a gente olhar que hoje a gente está com um precursor abrindo esse caminho, uma mudança de paradigma,
acho que de fundamental importância, né? A terapia, ela está além do verbal, ela tem um encontro que é profundo de alma, transformador, né? Então, eu atendo já tem 5 anos no online, agora com mais frequência, Sim. né? Todos Aumentou com mais bastante, né? Sim. O pedido do online devido à pandemia, né? Muitos clientes com pânico, medo de sair de casa também, né? E agrava bastante nessa época, né? Então estão pedindo online e o resultado é excelente, né? A gente percebe que é maravilhoso. igual. E tem os benefícios ainda, né? Benefícios de deslocamento, né? Que a pessoa não precisa se deslocar, o conforto do próprio lar, tanto seu quanto do cliente. Você pode atender menos, porque aquele período que você desloca, você pode colocar outros clientes para atender, né? Então, assim, tem alguns benefícios, né? O custo fica menor de sala, de aluguel de sala, quem faz co-work no caso, né? Você acaba tendo uma redução desse custo, né? Então, tem muitos benefícios, né? Entre presencial e online, né? Tem muitas pessoas dizendo eu prefiro presencial. Claro que o presencial é maravilhoso, eu posso abraçar as pessoas, né? Mas, enquanto benefício do trabalho, eu diria que é igual, né? Não tem nenhuma limitação, nada, né? Eu gosto dos dois, eu não sei escolher nesse momento qual que eu gosto mais, se é presencial ou online, porque eu tenho visto, assim, tantas transformações que eu diria assim, e quando eu propus para o Alex, vamos fazer, você está em Arujá, eu estou em São Paulo, eu não tenho a menor possibilidade de perder meio período, né? Um deslocamento, depois o tempo de sessão, falei, eu não tenho dúvida que vai funcionar, né? Foi muito incrível, né? Superar isso e viver essa experiência, né? Foi, e para mim só gratidão, porque eu quebrei minhas crenças, né? Porque quando você me propôs, eu percebi o quanto eu tinha as crenças. Porque, por exemplo, normalmente seria o contrário, né? Às vezes você oferecer, por exemplo, para um cliente, o cliente fala, não, mas eu quero presencial. E veio de você, no caso, né? Você falou assim, não, mas eu quero que seja online, né? E aí eu só tenho essa possibilidade, eu não tenho outra possibilidade. Não dá nem para discutir. Ponto, né? Aí, vamos lá, então conversamos, né? Claro, você topou e foi maravilhoso, né? E de verdade, o que você falou, eu senti naquele momento, né? A informação. Porque, talvez nem todos saibam, né? Dentro do nosso processo, do método da hipnose transpessoal, nós entendemos que quanto mais conectados estamos com as pessoas, melhor vai ser esse processo, tá? Hoje em dia a neurociência ela provou que quando nós estamos contando uma história, estamos envolvidos, as pessoas estão realmente envolvidas uma com a outra, gente, a atividade cerebral do cérebro, de quem está contando, de quem está envolvendo e de quem está sendo envolvido é exatamente igual. Os cérebros estão espelhados. Então, é fundamental no processo, a gente ensina, por exemplo, até entrar em transe junto com o cliente. Porque a gente sente, a gente entra no campo, né? Nós acessamos a informação, aquilo que está além do corpo, e é lindo, é maravilhoso quando isso acontece. E eu aprendi isso e hoje ensino aqueles que fazem nossos cursos, né? E aí eu percebi isso no online, eu percebi que por ter menos defesas, por ter menos filtros, vamos dizer assim, que o presencial, até o campo, né? Cada um tem aquele campo, né? Que existem as fotos healers que mostram e tal, que às vezes as pessoas se protegem, vamos dizer assim, o campo está mais aberto, a conexão ela é mais forte. Então, realmente, eu quando entro nessa conexão de alma com o meu cliente, no online eu percebo que é mais forte. Então, aí eu lembro que eu falei para você, né? Eu falei, você tem razão, foi realmente bem mais forte. Então, foi maravilhoso, né? E você está aqui como testemunha, né? Para dizer que você fez o processo também, né? E que saiu e que, como foi para você? Você sente que foi efetivo, que foi positivo ter feito o processo via online, você passando? O que você diz, pessoal? Eu fiz o processo via online e gostei muito. E 2 semanas atrás, eu fiz a constelação online, que eu nunca tinha feito. Eu sou consteladora, tá. Eu atendo online há 5 anos e eu nunca tinha passado pela experiência como constelada online, tá. né? E foi com uma amiga e foi profundo. Então, a profundidade, né? O que a gente vai alcançar
né, vem em função do que a gente merece, do que a gente busca e do que a gente confia e acredita. Eu acho que esses 3 aspectos são fundamentais, né? Não adianta a gente criar a mesma experiência no online do que seria no presencial, porque são caminhos distintos. Perfeito. Então não adianta, né? Tem uma hora que se eu fico falando o que falta, não, falta tá lá junto com a terapeuta, ou com a amiga, ou sei lá, né? Se a gente ficar na escassez do que falta, a gente não vai alcançar o que a gente precisa e pode alcançar. Então, isso é bem importante. Isso não é só para o trabalho terapêutico, eu acho que isso é para o mundo virtual e para o mundo físico, né? Para os encontros presenciais. Uma pessoa que passa 8 horas do dia hoje na frente do computador e trabalhando, né, no mundo virtual, nessa linguagem digital e quer ter a mesma experiência do que era se locomover, estar nas reuniões, interagir, tomar o café junto, ela vai sempre achar que falta algo, né? Porque agora é uma outra comunicação, é uma outra linguagem. E se falta algo, se eu estou com essa percepção, eu vou ficar frustrado. E assim é a vida, né? Quando eu estou olhando para o que falta, para a minha carência, para a minha dor, eu vou ficar numa insatisfação e eu vou ficar revivendo isso. Se eu me abro para o novo, e eu acho que esse é o grande desafio desse momento do Covid, né? Nós estamos em isolamento, todos nós mais introspectivos, alguns mais agitados, insatisfeitos, outros mais pacíficos e tranquilos, cada um tendo a sua vivência, né? E se a gente fica olhando para isso, dizendo, olha tudo que eu estou perdendo, esse ano já passou e olha tudo que eu já perdi, eu vou ficar numa lamúria, né? Vou ficar clamando aí a dor, né? E aqui a gente está aqui para olhar para a vida, para soluções, né? Assim, a proposta, né? Da vida de uma maneira plena, né? E aproveitando a sua fala, né, Rô, vale a pena a gente falar para o pessoal que realmente a pandemia, né, a quarentena, ela trouxe um período de muita reflexão para as pessoas, né? É um momento onde muitas pessoas estão refletindo sobre suas vidas, porque todos foram obrigados a parar de alguma maneira. Todos foram provocados para essa reflexão profunda que no dia a dia a gente pode fugir, no dia a dia a gente vai escapando. E aí, por exemplo, esse dado da Fiocruz, né, que muitos transtornos psicológicos vão aumentar de 30% a 50%, né? Por quê? Se a gente analisar com essa visão de alma mais profunda, porque as pessoas não estão conseguindo escapar. Então, simplesmente elas estão tendo que encarar as suas sombras, tendo que encarar as verdades que estavam sendo escondidas da sua psique, não dá dano para negar mais. Então, está tudo aparente, né? Então as discussões estão aumentando em casa, né? As pessoas estão olhando para a vida, olhando para o trabalho, então, mas peraí, olha como eu estou, será que é isso que eu quero para a minha vida? O que eu quero a partir de agora? Os relacionamentos estão questionando. Então, gente, esse é o melhor momento, nós podemos olhar, ressignificar tudo isso. É o melhor momento para a gente olhar para a nossa vida e falar o que eu quero daqui para frente. Já que eu fui obrigado a parar, fui obrigado a refletir, então que eu possa tirar frutos, né, benesses desses momentos, para que eu possa me transformar, para que eu possa ir em direção. E nós, né, você, psicologia da alma, né, nós, hipnose, né, transpessoal, hipnose da alma, nós sabemos que dentro de nós habita, né, um eu superior. Nós chamamos assim, né, é uma linguagem do transpessoal, um eu superior. O que é ser eu superior? Né? Nós vivemos nessa personalidade do eu, do Alex Cruanes, do ego. Nós estamos aqui, né, acreditando fielmente que só existe essa personalidade do ego. E estamos tentando satisfazer essas necessidades que sim, são verdadeiras. Né? Eu quero melhorar minha autoestima, eu quero me desenvolver profissionalmente, eu quero ter conforto, eu quero ter uma posição social legal. Ok, tudo isso é importante. Agora, será que é o mais importante? E aí, quando nós percebemos algumas pessoas que chegam no ápice, né, conquistam tudo aquilo que queriam, muitas delas adoecem, muitas delas começam a ficar mal. E aí a gente fala, nossa, não faz sentido isso. Por que ficou mal?
porque aí a alma começa a clamar suas necessidades. E aí então é o melhor momento da gente entrar em contato com o que tem de mais profundo e verdadeiro dentro de nós mesmos. Então técnicas como essas que nós oferecemos, né, dão essa possibilidade da pessoa entrar em contato com ela mesma e buscar o que de fato vai fazê-la feliz, o que de fato faz sentido para ela, o que de fato vai fazer com que ela elimine os dores, doenças, sintomas que estão vindo à tona, simplesmente para mostrar para a gente, olha para você, esse caminho que você está seguindo não é o seu caminho de alma, não é o caminho que vai te fazer feliz. Então a dor muitas vezes ela vem com esse alerta, ela vem para mostrar para a pessoa que para poder parar, olhar e aí sim se autotransformar. Então nós temos, por exemplo, o Dr. Deepak Chopra com seus diversos livros mostrando a cura quântica, mostrando que várias pessoas com câncer terminal, fase 4, metástase, entraram em estados tão profundos, né, transformações tão profundas que se autocuraram de doença extremamente agressiva. E a gente está dando um extremo para mostrar que se nesse caso é possível, gente, é possível para tudo. Então que essa quarentena seja para nós um momento para que não precise vir um sintoma, para que não precise vir a doença, para que a gente aproveite esse momento de parada obrigatória, né, para que a gente possa entrar, mergulhar na nossa alma, entrar em contato com essas dimensões superiores e para que a gente possa entrar no nosso caminho de alma, caminho de vida e naturalmente a gente vai ser muito mais feliz. Fazer autotransformação, né? Aumentou, essa semana mesmo eu atendi 2 clientes que estavam com pânico já há algum tempo, né, tendo as crises de ansiedade, já tinha desenvolvido pânico, tomando remédio, mas assim, ainda meio que velado, porque a correria do dia a dia não faz você muitas vezes não querer olhar para isso, né? Então você enfrenta o medo, enfrenta a dor, enfrenta a ansiedade e estava indo. E agora, ficando em casa, né, a crise foi aumentando, né? Então vieram os medos que a mídia também colocou, o medo realmente da pandemia, da doença, enfim, né? Só que tudo isso ele cresce, né? Quando você está em casa sozinho, né? Você em contato com você mesmo. Então tem essa outra parte também, tem a parte da insatisfação que você começa a olhar e tem essa parte realmente de algo que já está dentro de você, de um trauma, de algo que você já está carregando dentro da sua essência que te gerou esse pânico, essa crise de ansiedade, né? E que agora ficou muito aparente, né? Então, assim, esse dado da Fiocruz que vai aumentar, realmente a gente já está percebendo pela nossa procura, acho que você também deve estar percebendo, Rô, o aumento da procura das pessoas com crise de ansiedade, com pânico e com depressão, devido a esse aumento desse medo todo que foi gerado na sociedade, que existe uma grande massa de energia desse medo, né? Que a gente acaba recebendo essa vibração. Então, esse medo realmente está aumentando as pessoas com essa quantidade de sintomas, né, do pânico. E eu percebo que esse medo a gente consegue trabalhar, né, com as nossas técnicas, tanto da hipnose quanto também da constelação familiar, né, trabalhando essas técnicas mesmo, seja presencial, seja à distância, para a gente minimizar essa energia, né, porque nesse momento eu acho que até vem como benefício, porque a pessoa já estava carregando essa doença do pânico ou da depressão ou da ansiedade meio que velada, disfarçando com os burburinhos do mundo, né? Disfarçando com as coisas da sociedade, da correria do dia a dia, e agora chegou o momento de parar. Quando você foi obrigado a parar, olhar para dentro, aí é o momento de você se transformar. Então é o momento de olhar para a dor e ver o que você pode fazer com ela, né? Como eu posso mudar tudo isso? Como eu posso ressignificar? Não dá mais para fingir que não está acontecendo nada, né? Não dá mais para eu fingir que eu não estou passando esse processo dentro de mim e que tem algo dentro de mim gritando para eu poder olhar para isso, mudar, transformar e ressignificar. Então eu acho que tem um benefício dessa parada, né? Da gente poder olhar para se autocurar, né? Se autorreprogramar, escolher um novo caminho, né? Que o mundo nos colocou nessa parada, mas tem sempre um olhar positivo, como você mesmo colocou em outro momento aí, é preciso a gente ter um olhar positivo para tudo isso. E esse é um dos momentos, né? Da gente parar, olhar e ver o que eu preciso transformar, como eu posso sair disso melhor que eu entrei, né? Esse é um momento casulo em que nós estamos em reserva, né, num isolamento, numa introspecção, mas acho que principalmente quem já despertou consegue reconhecer que é o momento em que a gente está
com um grande chamado que é cuidar bem uns dos outros, dar passos gentis, com a gente mesmo e com todos que estão ao nosso redor, porque todos importam. Importa o meu vizinho, importa quem não consegue ir na farmácia, quem não consegue ir no mercado. Então, tem grandes movimentos que são solidários, as pessoas estão despertando e entendendo que a gente vai ficar bem no momento em que a gente ficar bem uns com os outros. Eu acho que isso é importância. E acho que junto com isso, né, a Transpessoal traz muito esse chamado. Nós temos muitas experiências de renascimento, né, no decorrer da vida. Então, uma crise, pode ser uma doença, pode ser um desemprego. Em geral, quando ela é profunda e ela leva para um outro olhar para a vida, a gente volta de um outro jeito, um divórcio, né? Ele é um despertar. Eu me reconheço agora de um outro modo. E o isolamento, assim como esse momento planetário, ele é um renascimento no nível coletivo, né? Onde nós vamos desenvolvendo cada vez mais recursos para estar bem, né, com a vida e uns com os outros. Tem trabalhos profundos que estão acontecendo. Acho que nunca teve tanta terapia online, tanto curso sendo oferecido. Isso mostra aí uma grande criatividade que está expandindo, né, para que a gente tenha, né, essa transcendência. Então, a meta da psicoterapia, independente do caminho que a gente utilize, da transpessoal, na hipnose, na constelação, nas várias escolhas, né, é a transcendência, a gente buscar esse estado de excelência, né, a nossa maestria que está aqui presente e que a gente pode se guiar através dela nas nossas escolhas. Essa é a meta, seja pela hipnose, a gente encontrar esse bom estado, né, e eu acho que a gente consegue esse bom estado de uma maneira plena, né, mesmo vivendo contingências que são tão adversas. A gente tem que olhar para isso como um chamado, né, para se colocar de um jeito bacana, né, com a gente mesmo, quem está perto da gente. Eu costumo dizer que a gente tem na nossa alma o nosso propósito e que cada um que está aqui no planeta tem como missão purificar o amor. Quanto mais eu me trabalho no meu autoconhecimento, nas minhas escolhas, na minha emoção, melhor e mais eu purifico o amor. Então, se a gente tiver isso como um lema, né, vai ser muito mais fácil a gente se relacionar com quem quer que seja, né? E sair dessas situações diferentes, né? Porque a gente está aqui por essa autotransformação. Então, o que é legal? A psicoterapia, seja ela, como você disse, a hipnose transpessoal, a constelação, a transpessoal, tudo isso são ferramentas que nos possibilitam a fazer a nossa autotransformação. Então, se tem algo que está em desarmonia dentro de nós, que causa dor, seja emocional, muitas vezes até física, porque a gente sabe que existe uma somatização no corpo físico também das dores emocionais, do que está desajustado dentro. Quando a gente consegue entender e utilizar dessas ferramentas para poder nos alinhar e nos organizar, a gente consegue ter uma nova compreensão de um novo caminho, de um despertar, e a gente nunca mais volta para o degrau onde a gente está, né? A gente sobe um degrau da nossa evolução, no nosso olhar, como você mesmo disse, quando você termina um relacionamento, quando você termina um ciclo dentro de uma empresa, quando você passa por um processo de dor muito profunda, que a gente pode considerar um luto, você se abre para renovação, para recomeçar, e você sempre vai sair diferente. E se você tiver um olhar positivo e alguém que te auxilie nesse processo de caminhada, né? Como o terapeuta faz isso, ele te auxilia, né? Você próprio caminha, mas ele te auxilia nesse processo de caminhada. Você sai disso transformado e você sobe um degrau na sua evolução. Você nunca mais será o mesmo, né? Você vai ter um olhar diferente para tudo isso. Você vai ter uma nova perspectiva para um futuro. Então, e esse momento que a gente está passando é isso, né? A gente se olhar
e saber que a gente vai sair disso tudo diferente, com um olhar diferente, né? Renascidos, né? Como se fosse um processo de luto que a gente está começando a encerrar, que eu acredito que está chegando ao fim, e que a gente vai renovar, vai recomeçar, e de uma forma diferente, sempre melhores do que a gente entrou em tudo isso. E o César colocou uma coisa bem legal, gratidão, César, é exatamente isso, né? Uma das coisas que nós ensinamos até nos cursos, né, é que existem 3 posturas mentais, 3 formas que as pessoas, nosso cliente, precisa ter para que ele possa sim chegar no resultado, no que ele veio buscar na hipnoterapia. E qual que é? Primeiro, ele tem que querer. Então sim, não adianta. Aí é muito comum, às vezes, a mãe encaminhar o filho, que ela entende que está dando problema, e ele chega na clínica, você percebe que ele não quer, ele se mostra que não quer, não vai funcionar. Vai perder nosso tempo, vai perder o dinheiro da mãe, não é legal. Então tem que querer. O quanto você está querendo o que você veio buscar. Então se está alto, garanto que a chance é muito grande. Depois, você precisa confiar naquele que vai te guiar no seu processo de autotransformação, no seu processo de autocura, no seu processo de desenvolvimento. Então a confiança é fundamental. E aí o meio online, ele é muito bacana porque a gente consegue se expressar, nós conseguimos nos colocar, nos comunicar, e a pessoa começa até sentir mais empatia e adquirir mais confiança. E o terceiro ponto é a permissão. Ele precisa permitir que eu guie ele nesse processo de autotransformação. E aí eu sempre conto uma metáfora, né? Uma historinha para as pessoas, para que elas entendam essa questão da permissão. Então eu digo normalmente o seguinte, olha, imagina um lugar que você quer conhecer muito, e lá tem um mirante lindo, maravilhoso, deslumbrante, né? E lá nesse mirante, né, que você quer conhecer, né, você separa dinheiro, tempo e vai para a viagem. Chegando lá, você descobre que para acessar esse mirante, você precisa entrar no meio de uma mata, né, uma mata fechada, que tem várias trilhas. E aí, o que você faz? Você se arrisca? E se você se perder? Né? E se der ruim? Né? E, enfim, mas eu vou voltar, vim aqui para isso? Não. O que você faz? Você contrata um guia credenciado, que já levou muitas pessoas, que conhece como ninguém esses caminhos, né? E aí, ok. E esse guia te chega na porta. Chegando na porta e você não quer entrar. O que esse guia pode fazer por você? E aí as pessoas me respondem, nada. Outros falam, pode me explicar. Às vezes tem algum risco, algum perigo, né? E aí sim, esse é o nosso papel, explicar, né, qual é o caminho, quais são os riscos. E na verdade, não tem risco nenhum, eu conheço muito bem o caminho, basta você me seguir, eu conheço, eu vou na frente e você vem comigo. Agora, se você adentrar por essa caminhada e chegar lá e ver aquele mirante, quem vai se deslumbrar por ele? Você vai se deslumbrar, você vai se beneficiar. Então nós, hipnoterapeutas transpessoal, nós somos isso, esse guia que sim, já levamos centenas de pessoas para conhecer quais caminhos, os caminhos da mente, das emoções, que levam essas dimensões transpessoais, que fazem você poder acessar o seu eu superior, a sua consciência superior que habita dentro de você, os níveis que vão além do eu menor, que são transpessoais, os seus níveis da espiritualidade, que está dentro de você. Nós te guiamos, mas quem tem que caminhar é você. Isso que é lindo e maravilhoso, porque não somos nós que curamos, trabalhamos, fazemos por você. Nós te guiamos, mas você vai chegar no seu processo pelas suas pernas. E aí isso não cria dependência nem codependência, porque você vai sair desse processo sentindo autonomia, autoconfiança, autotransformação. E é lindo, né, gente? Porque daí nós saímos também muito felizes, como o guia. O guia fica feliz de ver, nossa, que legal, ele realizou um sonho e eu pude trazer ele aqui. Nós também somos muito gratos e felizes por podermos guiar, né, muitas pessoas para esses processos de autotransformação. E o online é um dos meios. Então, gratidão, César, é isso mesmo. Então, com certeza, tendo esses 3 pontos, não vai ter meio que vai impedir a pessoa de conseguir tudo isso, né? Basta quebrarmos nossas crenças como terapeutas, né? Rô, né, Paty? Nos disponibilizarmos como guias para utilizar essas ferramentas. E eu digo mais, que aí acho que é um ponto interessante de falar, que, gente, o que a gente percebe é que a melhor terapia é quando a pessoa se conecta com você.
É quando a pessoa cria empatia com você. Então, no online, possibilita eu tenho o meu jeito, a Paty tem o dela, a Rô tem o dela, a Rô tem uma formação, tem o outro e por aí vai. Então, as pessoas se conectam com a gente. Então, o online é legal por isso. Porque no online, às vezes uma pessoa, estou atendendo o rapaz lá em Amsterdã, um brasileiro mora lá, está fazendo terapia comigo. Então, isso que é legal, ele se conectou comigo, ele está fazendo comigo, tem quem se conecte com a Rô, quem se conecte com a Paty. Então a gente tem liberdade de ser quem somos, a gente não precisa ficar engessado tentando parecer o que a gente não é, e sendo quem somos, nós nos conectamos muito mais com aqueles que tiveram dores parecidas com a nossa, ou se conectam com a nossa maneira de pensar, de agir e de atuar. Então, sem gente, barreira de distância, né? Sem barreira de distância não tem concorrente, isso que é lindo. Porque não tem concorrente. Eu sou único, você é única, né? A Rô é única. E aí simplesmente nós vamos nos conectar com o mundo inteiro e com muita prosperidade. O trabalho online, ele traz infinitas possibilidades, né? Ele tem um alcance em que a gente nunca vai chegar no topo, né? Ele vai muito além. Exato. E acho que é bacana, né, o que você está dizendo, no sentido de que quando nós tomamos uma decisão, mais da metade do caminho já foi percorrido. Então a questão, muitas vezes, é só tomar a decisão. E tudo pode ser transformado, não tem nenhum aspecto que não possa ser transformado. Se eu estou com uma doença terminal e eu estou na revolta, na dor, eu posso transformar para entrar em serenidade, plenitude, né? E isso é uma transformação, porque quando a gente olha do ponto de vista transpessoal, existe a vida e a vida depois da vida, independente de você ser reencarnacionista, né? A transpessoal vai falar da dimensão espiritual da nossa existência. A dimensão espiritual é esse olhar profundo e amplo que concebe a vida a partir da consciência. Então, se eu existo na minha consciência, eu vou muito além em tudo que eu decido, em tudo que eu escolho, em tudo que eu vivo. E ir além, hoje, eu acho que é usar dessas ferramentas que estão aqui disponíveis no online. É um trabalho que é expansivo, profundo, verdadeiro, claro, né? Existem manipulações, como em tudo na vida, né? Mas aí é uma questão de qualidade, de você observar quem está na sua frente, né? Qual é a intenção. Então você vai ouvir o que diz o seu coração, não é o que está sendo ouvido fisicamente. E quando você tem esse guia, né? Você já alcançou tudo o que você precisa, né? Acho que, no meu ponto de vista, qualquer aspecto que a gente teme, né, vale a pena a gente olhar de frente para transformar, para que da nossa fraqueza, para que da nossa dor surja a força, né? É na nossa fraqueza que temos força. Quando ela está transformada, ela vai nos apoiar para a gente ter um alicerce e dar próximos passos. Então, Paty falou, as pessoas estão mais ansiosas, sim, mais deprimidas, o número de divórcios aumentou, o número de violência doméstica aumentou. Agora, tem quem está desabando, né? Tem quem está no desespero em função de todas essas contingências. E dentro de nós mesmos existem as soluções. Exatamente. E o nosso papel é guiar a pessoa para encontrar a solução que está dentro dela mesma. Isso que é muito lindo, né? É isso que eu sou grato por ser hipnoterapeuta, por terapeuta, enfim, por fazer esse papel, porque é muito lindo, é muito bonito de poder ver essa transformação. E agora, né, o mundo é o limite. É isso aí. E do online é legal a gente se atentar à qualidade da internet, um fone de ouvido, né? Um lugar assim reservado, são uns detalhes práticos assim que a gente percebe, né? Um lugar reservado para você poder se abrir com o seu cliente, possa se abrir com você e se sentir confortável, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer em casa e tem gente passando, criança chamando, isso também a gente tem que tomar um cuidado, né? Mesmo que a gente vá atender, como a gente disse, a gente reduz a barreira do horário, mas a gente tem que ter um cuidado ali, né?
esse cuidado na hora Isso é bem de... importante, né, Paty? Porque algumas pessoas optam por não fazer o trabalho online em função de não ter um ambiente preservado, não ter Exatamente. privacidade. Que a pessoa precisa da E olhar para privacidade. isso com respeito é Exatamente. importante. É importante. Né? Porque vive com família e tudo bem. Acho que faz parte a gente ser autêntico, né, nas nossas Sim, sim. Tem que ter esse cuidado. E, Rô, deixa aí os seus dados aí pra gente, tá chegando no finalzinho da live. Lembrar que terça-feira, né? Temos live 4 horas da tarde, né? E vai ser muito legal. E aí, Rô, foi um prazerzão ter você aqui com a gente. Deixa um pouquinho aí de você, conta um pouquinho onde te encontrar. O site é rosanamachado.com.br e nesse momento eu estou lançando o curso, né, de pós-graduação em constelação familiar. Olha que bacana, parabéns! É só entrar em contato, junto com um parceiro nosso amigo Renato Gomes. Ele é meu parceiro no curso, junto com a Cristiane Panis. O curso de formação ele é no olhar sistêmico para as várias correntes, para a área jurídica, para a área familiar, para a empresa, para a escola. Então ele é profundo, né? Estou bem feliz com isso. E o contato, né, no site tem todas as referências. O Instagram é Rosana Machado Psicologia da Alma. Eu trabalho com a psicologia da alma, né? Essas várias ferramentas do campo energético. E eu trabalho com muito amor e amo meu trabalho, né? Fiz o curso de hipnoterapia com a Paty. Cortou. Ixi, você tá fazendo o bicho falar. Aí ele vai falar assim, como eu pego no tela? Aí a hora que eu fui falar, juro amor, você tá empolgadaço hoje. Aí a hora que eu fui falar, sabe o que você fez? Você falou pra caramba. Não, a hora que eu fui falar, eu